Olá, tudo bem? Como que você está? Que bom que você está aqui novamente para que nós possamos resumir a lição que está muito importante, que tem como tema central as três mensagens do Apocalipse. E o tema de hoje do nosso estudo é os últimos enganos de Satanás. Aproveite, curta o vídeo, comente, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação extremamente importante. Então vamos ao nosso resumão. O verso para memorizar diz o seguinte: santifica-os na verdade. E onde nós encontramos a verdade? A tua palavra é a verdade. Qual é a palavra de Deus? A Bíblia. É ali que nós temos a palavra de Deus. O tema foi fragmentado, subdividido em 5 subtemas, que temos aqui o seguinte: o caminho que parece direito, a antiga mentira da imortalidade. Terceiro, Babilônia, o centro da adoração ao sol. Quarto, um chamado à fidelidade, graça para a obediência, que é o tema seguinte. Apocalipse, ele nos adverte que os habitantes da terra, nós que estamos aqui vivendo na terra, beberemos uma porção mortal, o vinho de Babilônia. Essa porção mortal, esse vinho de Babilônia, está relacionado que falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E quem que cria essas falsas doutrinas e ensinamentos? Não é Deus. Isso é muito óbvio, porque se eu quero saber o ensinamento de Deus, eu vou aonde? Vou buscar na Bíblia. Ali é fonte primária. Agora, se existem falsas doutrinas e falsos ensinamentos, então nós entendemos que isso é criação do ser humano que se acha tão importante. Então, essa Babilônia mística do Apocalipse não é a antiga Babilônia que teve na Terra, mas Apocalipse sempre faz essa analogia como que era a Babilônia terrestre com a Babilônia apocalíptica, que virá no final. Os dois maiores enganos dessa Babilônia, quais são? A questão da imortalidade da alma, ou seja, que a pessoa morre e ela fica aí passeando para lá e para cá e não tem uma destinação final. E segundo, a adoração ao sol. Isaías predisse o destino de Babilônia, dizendo o seguinte: a Babilônia terrestre nunca mais será repovoada, nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Ao longo do século, nós percebemos que essa profecia tem provado como verdadeira. Alexandre, o Grande, da Grécia, ele trouxe mais de 10.000 homens à Babilônia para limpar as ruínas e reconstruir a cidade. Porém, ele morreu em Babilônia antes que o projeto fosse realizado. Após a sua morte, a missão foi abandonada. A cidade está até hoje em ruínas, há mais de 2.500 anos. Então a palavra de Deus está mais uma vez sendo cumprida. O caminho que parece direito, o caminho que parece correto. Jesus fez um seguinte alerta: surgirão, ou seja, futuro, falsos cristos, falsos profetas, operando milagres, prodígios. E esses milagres encantarão tantas pessoas. E sabe o que vai acontecer? Pode enganar até os eleitos de Deus.
aquela pessoa que foi escolhida por Deus. Aqui na lição também traz algo bem relevante, que é sobre as emoções. As emoções em si, quando a gente atua com base nas emoções, nós temos a tendência de agirmos de forma impensada. E que isso acaba gerando um dissabor depois. Então, confiar apenas em nossos sentimentos é um modo garantido de, mais cedo ou mais tarde, entender e agir de maneira errada. Nenhuma única vez se deve permitir que o sentimento assuma o domínio do juízo, ou seja, assuma o juízo, o domínio da sua razão, conforme livro Mensagens Escolhidas. Então, ao invés de confiarmos em nós mesmos, em nosso eu, em nossa razão e principalmente em nossas emoções, nós devemos confiar, mergulhar aonde? Na palavra de Deus. Pedir orientação ao Espírito Santo que nos dê clareamento, entendimento sobre a sua palavra. Com base nesse arcabouço de entendimento da palavra de Deus, nós temos a tendência de seguir um caminho mais adequado e correto e fazendo assim a vontade de Deus. No livro Patriarcas e Profetas diz o seguinte: ao decidir sobre qualquer caminho a seguir em relação aos nossos atos, não devemos perguntar se isso nos causará algum prejuízo, mas se está de acordo com a vontade de Deus. Então, o que deve pautar a nossa vida não é a nossa razão, a nossa emoção, o nosso eu, os nossos entendimentos, a nossa capacidade intelectual, mas sim a palavra, a vontade de Deus que está na Bíblia. Em Provérbios 14, 12 diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Importante dizer que toda essa crise final que haverá no fim, que é do Apocalipse, o encerramento deste mundo, que nós teremos muitas provações, há de se ressaltar que Deus, Jesus, sempre estará conosco e que sempre haverá um povo fiel até os últimos dias. A antiga mentira da imortalidade. Essa imortalidade que foi criada aí pelo dragão, que é conhecido como Satanás, que é conhecido como demônio, espírito demônio. Ele faz isso com o intuito de enganar os escolhidos, eu e você, que fomos escolhidos por Deus. Mas precisamos aceitar isso todos os dias. Todos os dias. E Satanás, lá no Jardim do Éden, ele criou essa ideia da imortalidade da alma. A partir do momento que ele disse: olha, se você comer do fruto, certamente você não morrerá. Só que isso é contrário ao que está na Bíblia, conforme a gente olha aqui em Eclesiastes 9:5, diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então ali, o pó vai para a terra, que foi criado do pó, e o espírito volta para Deus que o deu. No livro História da Redenção diz o seguinte: muitos serão enredados, enganados pela crença de que o espiritismo seja meramente uma fraude humana. Não é fraude humana, é fraude de quem? Do inimigo de Deus, Então temos que ficar atentos a isso. E um dos enganos finais de Satanás será a personificação dos mortos por intermédio de seus anjos maus. E uma distorção da verdade bíblica, incluindo os mandamentos, sobretudo o sábado. É importante dizer que Satanás ele tem o poder para fazer surgir diante das pessoas a figura de amigos falecidos. A imitação é perfeita. Olha o que está escrito aqui no livro Grande Conflito. A imitação de Satanás, dos seus anjos em relação aos mortos, aos seus entes queridos, amigos, que você tem certa saudade, ela é uma imitação perfeita. A expressão é familiar,
as palavras, observe isso, hein? As palavras e o tom da voz são reproduzidos com incrível exatidão. Muito se consola com a ideia de que seus queridos estão desfrutando a felicidade do céu e, sem suspeitar do perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então a verdade é o seguinte, que por isso que Satanás vai enganar até os escolhidos. E essa questão da personificação é algo bem perigoso, porque vai ser uma imagem perfeita. Você que perdeu um ente querido, quem sabe vai ver aí uma imagem e fala, nossa, a minha mãe falou comigo, meu pai falou comigo, mas na realidade não é. Não é. O espírito está com Deus, não fica aí andando nem passeando de um lugar, de um lado para outro. E também não está no céu observando a nossa vida. Ah, lá como que você está? Não, não é isso. Biblicamente falando, ele está com Deus. Babilônia, o centro da adoração ao sol. Essa questão da adoração ao sol era um costume da época, que também é um grande erro, mas surgiu no Egito, também na Assíria, na Pérsia e também na Babilônia. Na Babilônia tinha ali a reverência ao deus do sol, Bel-Marduk. E com a conversão inesperada de Constantino no início do século IV, causou alegria ao Império Romano. Constantino era inclinado a adorar o sol. O sol. O escritor Edward diz o seguinte, historiador: o sol era universalmente celebrado como o guia invencível e o protetor de Constantino. Foi Constantino também, é bom lembrar, que aprovou a primeira lei dominical. Ele dizia o seguinte: no venerável dia do sol, domingo, Sunday, domingo é o dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Só que isso é contrário ao que está na Bíblia. É o sábado, que é o dia de descanso, é o sétimo dia, e não o domingo. Poucos anos depois da proclamação do decreto de Constantino, o bispo de Roma conferiu ao domingo o título de Dia do Senhor. Assim, o povo foi gradualmente levado a considerar o domingo como tendo certo grau de santidade. No entanto, o sábado original, que é o bíblico, ainda era observado por muitas pessoas, pelos fiéis, pelos remanescentes, pelas pessoas que têm como padrão de sua vida a Bíblia, e não as suas próprias vontades, os seus e as crenças, ideias, doutrinas aí humanas, conforme está escrito aqui no livro A História da Redenção. Um chamado à fidelidade. A mensagem segundo o anjo caiu a grande Babilônia. No tempo do fim, Deus chama um povo à fidelidade. Conforme falamos, haverá sempre um povo ali, pessoas que vão permanecer fiéis aos seus princípios divinos. João diz o seguinte, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Perceba que a palavra verdade é a palavra de Deus, não palavras humanas. Então, a ideia, o que Deus conclama e que o anjo diz é muito claro: nós devemos seguir a palavra de Deus, nós devemos adorar aquele que é o nosso Criador. Graça para a obediência. Aqui fala da mulher vestida de escarlate, nós já falamos sobre isso, e púrpura, montada sobre a besta. Ao falar do vinho de Babilônia, Ellen White escreveu que qual é esse vinho? Esse vinho significa o quê? Falsas doutrinas, falsas crenças, e que tem influenciado muitas pessoas, sobretudo quanto à mudança do sábado, que é o quarto mandamento, que é o sétimo dia do Senhor, e que começou, já há muito tempo atrás. É bom lembrar que quando se fala de pecado é quando a gente transgride a lei. Se eu estou dirigindo meu carro, eu ultrapasso o sinal vermelho, quer dizer que eu transgrido a lei dos homens, tá?
E no caso, religiosamente falando, questão espiritual, quando se comete um pecado, a Bíblia diz o seguinte, que deve se pagar com a morte. E a única maneira de obedecer isso, com a vinda de Cristo, que pagou todo o preço do pecado na morte na cruz, com a sua morte na cruz, nós devemos, pela fé, né? Pela fé, confiar em Cristo para remissão, para perdão dos nossos pecados, já que nós somos frágeis, vacilantes e temos a tendência de fazer o que é errado. Eu e você temos isso. A nossa natureza é essa. Então a gente nada contra a correnteza todos os dias para fazer o que é correto. Quando aceitamos Cristo pela fé, sua graça faz expiação do nosso passado e nos capacita para o presente. Ou seja, Deus apaga o passado, Deus nos dá um novo sentido para o presente e futuro. Essa que é a ideia. No livro A Parábolas de Jesus diz o seguinte: Satanás havia declarado que era impossível o ser humano obedecer os mandamentos de Deus. E é verdade que, por nossa própria força, nós sabemos, eu e você sabemos que é impossível. Porém, Cristo veio na forma humana e, por sua perfeita obediência, provou que a humanidade e a divindade combinadas pode obedecer a todos os preceitos de Deus, todos os princípios de Deus, todos. Então, por intermédio de Cristo, nós podemos fazer isso, nós podemos conseguir atingir um patamar temente a Ele. Agora vamos às perguntas e respostas sugestivas para fixar o entendimento do conteúdo, beleza? Vamos lá. Quem é enganado por Satanás? Como entender essas palavras, conforme texto? O mundo todo será enganado. Os enganos de Satanás atingem todas as pessoas, mas sempre haverá ali um povo, pessoas fiéis a Deus. Que aviso importante há nessa passagem em Provérbios? Cuidado para não seguir sua consciência, pois ela pode levá-lo à morte. Siga a palavra de Deus e as orientações do Espírito Santo. Terceira, que alusões ao Espiritismo encontramos nesses versos? Espíritos de demônios e feitiçaria fazem parte do sistema de engano de Babilônia. Que instrução de Deus deu ao seu povo sobre a vida após a morte, sobre onde está nossa esperança? A morte é como o sono até a segunda vinda de Jesus. Nossa esperança está em Cristo e na ressurreição. Os livros depois vocês vão lá na Bíblia olhar, né, pesquisar para confirmar o que eu estou passando aqui para vocês, tá? Tudo bem? Quinta pergunta. O que os profetas escreveram sobre a influência da adoração ao sol em Israel e em Judá? Que havia pessoas do povo de Deus que adoravam o sol. Reis instituíam sacerdotes para queimar incenso ao Deus Sol. Cavalos e carros eram dedicados ao Deus Sol. Ao invés de adorar o Criador do Sol, ficava adorando o Sol. Olha que coisa estranha, né? Qual é a essência da mensagem de Ezequiel nessa passagem? E como o sábado se enquadra nesse chamado à fidelidade? Israel foi chamado a abandonar as práticas pagãs e adorar o Criador, em vez de falsos deuses. O sábado tem a ver com a nossa adoração a Deus como Criador e terá um papel importante em relação à adoração ao único Deus verdadeiro nos últimos dias. Sétima pergunta. Qual apelo de Deus para multidões que ainda estão em organizações religiosas caídas? Saiam delas e se voltem para mim, voltem para Deus, para Jesus. E como que a gente se volta para Deus? Jesus, obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, a sua santa Bíblia. Como a Bíblia define o pecado?
como essas passagens bíblicas se harmonizam. O pecado é transgressão da lei. A única maneira de obedecer à lei é por meio da fé na palavra de Deus e no poder do Cristo vivo. É só por intermédio de Deus e na sua palavra, confiando nisso, que é a fé, que nós vamos conseguir vencer as nossas falhas, os nossos erros. E para a reflexão, negamos a Jesus como aquele que tira os pecados do mundo, se, depois de aceitarmos a verdade, não revelarmos ao mundo os efeitos santificadores da verdade em nosso próprio caráter. Se não formos homens e mulheres melhores, se não formos mais bondosos de coração, mais misericordiosos, mais corteses, mais possuídos de ternura e amor, se não manifestarmos aos outros o amor que trouxe Jesus ao mundo em sua missão de misericórdia, não seremos, então, testemunhas às pessoas do poder de Jesus. Então, se você quer ser um mensageiro de Deus, alguém que transparece Cristo neste mundo, você precisa revelar a verdade, precisa revelar o caráter, os atos bondosos, misericordiosos, corteses, com ternura, amor. Quando a gente replica isso, transparece isso para as pessoas, elas vão querer conhecer desse mesmo Deus, desse mesmo Jesus, Salvador, Criador e mantenedor deste mundo. E por fim, a mensagem final, para que todos nós possamos fixar, é: que papel a emoção desempenha na nossa experiência religiosa? E se nossas emoções apontarem para um lado e a palavra de Deus apontar para o outro, nossos sentimentos sempre são um guia seguro? O que você acha sobre isso? Conforme nós falamos, é muito claro ao dizer o seguinte: não dá para confiar no nosso eu, não dá para confiar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa intuição, na nossa razão, mas sim confiarmos exclusivamente na palavra de Deus. Se a gente quer chegar no fim do mundo de forma fortes, firmes, preparados para essa grande batalha, do grande conflito do Apocalipse, nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. A mudança do sábado é reflexo de um afastamento da palavra de Deus. Então, se hoje você não segue o sábado, demonstra que você não está seguindo a palavra de Deus, porque está muito claro, tanto na criação deste mundo, que Deus fez os dias, 6 dias, no 7º descansou, fez isso para o homem, o sábado, como nos 10 mandamentos, Êxodo 20, que diz para lembrar, eu só posso lembrar aquilo que eu já vi, aquilo que eu conheço. Então eu vou lembrar o quê? Da criação. Lembra-te do dia do sábado. E fora o Novo Testamento e outros textos que falam sobre isso. E sobretudo o Apocalipse, que é o clímax final do fim deste mundo. Então, que nós possamos receber essa mensagem, entender, não ficar só por aí não. Pesquisar, estudar na Bíblia, na Palavra de Deus e, sobretudo, fazer a aplicação nas nossas vidas. E quando eu faço a aplicação na minha vida, isso vai me tornando melhor, isso vou transparecendo para outras pessoas. E quando transparece para outras pessoas, o que vai acontecer? Outros vão querer seguir você, entre aspas, mas na realidade os bons frutos que você tem demonstrado aí para o mundo. Então, que esta possa ser a sua decisão, mesmo com as dificuldades que nós temos nessa vida, com as intempéries, ainda assim devemos marchar, devemos continuar, devemos seguir a essa palavra do nosso Criador. Beleza? Então, até a próxima e se cuide. Peça sempre a orientação para Deus, porque Ele te conhece muito bem. Ele sabe do que você precisa mais do que qualquer pessoa. Beleza? Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.